Olá, que prazer poder estar com você. Tá diferente, né? Voltamos ao ambiente aqui da minha casa, um pedacinho da minha casa que eu gosto bastante. Aqui atrás de mim tem alguns elefantes, você sabe que eu gosto muito de elefantes. Eles não vão aparecer aqui, mas estão espalhados pela minha casa toda aqui. Mas bem-vindo à minha casa hoje. Houve um pequeno problema com o nosso programa de hoje, vamos ter mais um programa que eu vou fazer aqui de casa também, mas para que você não ficasse sem, estamos aqui juntos, tá bem? Então você sabe que aqui no YouTube o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Se você está aqui é porque você sabe disso, né? Mas se inscreva se você não se inscreveu ainda, dê um like ali, por favor, isso vai ser importante para nós, importante para o YouTube também. Clique no sininho para que você possa receber as novidades. Também temos o Facebook lá na TV Novo Tempo, na página da TV Novo Tempo. Nosso programa aparece todos os dias, tá bom? Hoje, um pouquinho atrasados, nos perdoe, mas estamos colocando o programa para que você não perca. Não perca a sequência. Estamos na primeira carta universal, podemos dizer assim, carta geral. Já vimos uma de Tiago, uma carta geral. Agora uma carta geral também de Pedro. Ele vai escrever algumas cartas para que o povo pudesse ser incentivado, pudesse se sentir amado. Ele escreve para judeus que estavam espalhados, judeus cristãos que estavam espalhados por toda a Ásia. Logo no primeiro verso ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, isso é importante, sempre apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Aqui ele representa praticamente toda a Ásia. Nesse sentido, esses cristãos que estavam sofrendo a perseguição, porque essa carta deve ter sido escrita de Roma, né? Possivelmente Pedro estava em Roma nesse momento, e a carta foi escrita depois da prisão de Paulo, não é? Bem depois da última prisão de Paulo. Aqui nós estamos vendo um Pedro mais maduro, um Pedro mais tranquilo, pastoral, é uma carta pastoral, e ele quer animar, quer incentivar as pessoas que estavam passando por provações. A partir do ano 64, mais ou menos aí quando ele escreveu essa carta, os cristãos estavam sendo perseguidos por Nero, uma perseguição voraz desse imperador. Os judeus que queriam mesmo essa separação entre judeus e cristãos, que os cristãos estavam debaixo dos judeus, assim eles eram entendidos pelo Império Romano, e eles queriam agora que ficasse tudo separado. E Nero começou uma perseguição bastante séria, e outros imperadores também, e os cristãos sofreram bastante, porque ou adorar a César ou adorar a Deus, né? Aos Césares, aos imperadores romanos, ou você adorar a Deus. Não vai adorar a César, então vai morrer ali no pátio com os leões, né? nos grandes circos que eles faziam. Aqui duas vezes aparece a palavra eleitos, não que Deus elege uns para a salvação e outros para a perdição, mas assim eram chamados os eleitos, aqueles que aceitaram, né, que elegeram a fé cristã. Deus sabia, porque aqui diz segundo a presciência de Deus, né, do Pai, Deus o Pai. Claro que ele sabe tudo, nada escapa aos olhos do Senhor, no presente, no passado e no futuro, não é? Mas essa presciência dele não quer dizer que ele determina alguns para a perdição e outros para a salvação, certo? Essa maneira de determinar alguns é diferente do que significa a presciência de Deus. Bom, ele fala sobre, no verso 3, que eu gosto bastante, bendito, ele começa uma sessão de ação de graças, né? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Deus Pai, grande Pai, você está servindo o Deus Pai, então fica animado aí na Ásia, não desista, não desanime, fica animado aí no nosso século 21, em São Paulo, no Brasil, no mundo, porque Deus é nosso Pai, segundo a sua misericórdia nos regenerou. Olha que coisa maravilhosa. Segundo a misericórdia dele, a misericórdia nos regenera para quê? Para uma vida cheia de esperança, uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É uma coisa maravilhosa aqui. Ele fala da herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Há uma herança para vocês. Fiquem firmes. Essa é a primeira palavra do nosso querido apóstolo Pedro, né? Mais maduro aqui, mais pastoral. Ele diz assim, mas fiquem tranquilos, vocês estão passando por tribulações? E aqui no verso 6 ele diz assim, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, a sua fé é mais preciosa que o ouro perecível, né, que passa pelo fogo, redunde em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Que coisa bacana. Vocês não sabem de todo o futuro, mas fiquem firmes, não é? Isso é por pouco tempo. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É por pouco tempo. Essa história deste mundo vai acabar. E ele vai, não é? Falando sobre a salvação, porque tudo isso, verso 9, objetivando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E agora ele fala um pouquinho sobre a graça. Então, para que essas provações? Elas acontecem não porque Deus tenha dado as provações, de maneira nenhuma. São consequências do mundo, da sociedade. Nós já vimos a diferença entre provação e tentação, né, em programas anteriores. Então, a provação, como a tentação, não são dadas por Deus. Deus aproveita essas coisas para que a gente possa, como ouro refinado no fogo, ter um caráter burilado, trabalhado, e para que entendamos, pela misericórdia de Deus, não é? A ressurreição de Cristo, para que entendamos que nós somos filhos amados, que Deus nos acompanha e que Ele está segurando os ventos da maldade. Imagine quando Deus soltar esses ventos da maldade. Hoje Ele está segurando esses ventos. Então seria pior, pastor? Claro que seria pior. Se estivermos vivos, vamos ver nos últimos dias essa fúria dos ventos da maldade, não é? Quando Satanás vai mostrar toda a sua maldade de uma vez, claramente. Então, confiemos nisso. E aqui ele agora divide do verso 13 até o 25, ele divide em duas partes, a santidade na vida e a santidade no amor, na relação com as pessoas. Na vida, a santidade na vida. Aqui diz assim, no verso 14, como filhos da obediência. Vocês estão obedecendo a palavra de Deus, porque a gente tem que ter um princípio, né? Vai basear no quê? Outro dia eu conversava com um deísta, né, que acredita num ser superior. Tudo bem, né? Um ser superior. Eu falei, Deus? Ele falou, não, um ser superior. E aí conversávamos um pouquinho e ele começou a dizer sobre a bebida, sobre a comida. Se nós não buscarmos a palavra de Deus e a Deus para dar limites para a nossa vida, nós vamos fazer os limites da nossa vida. É a mesma coisa você pedir para um ébrio, para um alcoólico, uma pessoa alcoólica, ou que usa do álcool, né? É a mesma coisa pedir a ela para cuidar de um bar. Entende? Se eu e você cuidarmos dos nossos limites da nossa vida, vai ser uma coisa muito estranha. Nós não vamos ter parâmetro, porque o coração é enganoso. Nós vamos comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, andar com qualquer pessoa, ou vamos ter relações sexuais com qualquer pessoa, não vai ter casamento, não, como uma candidata esses dias estava dizendo, né? Eu imagino um mundo em que eu posso pegar as coisas dos outros, os outros podem pegar minhas coisas, que a gente tenha amor como os hippies, que a gente ande nu na rua, e no final ele diz, como se fosse no Éden, mas ela não acredita em Deus, né? No Éden era perfeito, ninguém sabia que estava nu, né? Ninguém roubava as coisas dos outros, até o pecado entrar, né? Então, se eu for deixado para fazer as minhas regras, eu mato você. Sim, claro. Pelas palavras, pelo meu olhar e até fisicamente. Eu quero tirar você do meu caminho. Eu não vou amar você. Se eu viver segundo as minhas regras, tenho que viver segundo as regras de Deus. E aquele santidade na vida. Não vos amoldeis, filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, Levíticos 11, sede santos como eu sou santo. Não é? Esse Deus que não faz acepção de pessoas, esse Deus que não diz, bom, você eu gosto, aquele não gosto, por isso que cai por terra essa questão de eleitos aqui, né? E Deus não faz acepção de pessoas, todos têm condições, não é? Mas andem segundo as minhas regras. Para ser santo como eu sou santo, bebam desta fonte, da minha palavra. É a minha palavra. Aí você vai trabalhar como eu trabalho e vai pensar como eu penso, embora os pensamentos de Deus são bem distantes dos nossos, mas nós vamos andar com Ele. E ele diz assim, vocês não foram salvos por qualquer coisa corruptível, verso 18, 19, mas pelo sangue de Cristo nós fomos salvos. Não era uma coisa que corruptível como prata ou ouro, mas vocês foram resgatados por uma coisa muito maior, muito melhor, mas pelo sangue precioso,
como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, né? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, antes das coisas acontecerem, isso já foi estabelecido. E agora ele entra no final, a gente já ir terminando aqui, a santidade no amor. Santidade na vida, como? Andar com Cristo, viver com Deus, Ele é santo, vamos andar como Ele andou, e vamos usar os parâmetros dele para a nossa vida, não vamos usar os nossos parâmetros, porque os nossos parâmetros nos levam a mentir, a roubar, a cobiçar. Nós temos que ter uma base, não adianta ser só deísta, nós temos que ser teístas, né? Crer em Deus, crer na palavra de Deus. Então aqui ele diz assim, que nós devemos viver com o amor fraternal não fingido. Então a santidade na vida, agora a santidade no amor, a relação com os outros, né? O amor não fingido. A pior coisa é quando você descobre, essa pessoa fez tudo isso aí porque ela queria um favor meu. Isso é terrível, né? Dói, dói, dói. Dói muito, mas nesse mundo tereis aflições. Mas você não deve viver com este amor fingido. Se alguém finge, isso é problema dessa pessoa. Agora seja sincero, agora não seja aquele sincero maluco, né? Que fala tudo, não gostei do seu cabelo, não gostei do seu cabelo. Não precisa dizer isso. Não é? Algumas coisas politicamente corretas, não vamos mentir, mas também não vamos diminuir as pessoas, segundo o nosso padrão, que eu posso não gostar do vermelho, outra pessoa pode gostar do vermelho. Eu posso não gostar de tingir meu cabelo, né? Você vê que ele é meio branquinho aqui, né? Mas outras pessoas gostam. Eu não posso medir os outros pela minha forma. Por isso que eu tenho que confiar no Senhor. Por isso que eu não posso ser deísta só. É só um poder superior, mas eu faço as regras. Meu filho, minha filha, nós estamos perdidos se todo mundo fizer a sua regra. É incrível isso. Mas não tem amor, esse amor fraternal não fingido, né? Não tenha isso. Pois fostes, verso 23, regenerados. A palavra aparece de novo aqui, aparece lá no começo e aqui também. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Qual é a semente corruptível? É aquela que eu faço. Eu quero, eu posso, eu faço. Você entende isso? Isso é ser deísta. Isso é colocar... Estamos num plano e há um ser superior, inclusive construiu tudo isso aqui, um arquiteto. Tá bom, mas se você fizer as suas regras, o mundo está perdido. Aqui diz, mediante a palavra do Senhor, que vive e é permanente. Aí faz uma comparação, a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor permanece eternamente e ela é a fonte. Ele diz assim, então essa carta vai dizer assim, provações, fiquem firmes. É por pouco tempo. O Senhor está aí. Deus está acompanhando você. A sua graça basta para você. O fim é a salvação. Você vai trabalhar pela salvação. Seja santo, como Deus é santo, porque use as regras dele para a sua vida. Aí você vai entender o que é santidade. E ame. Ame sem ser fingido, esse amor fraternal maravilhoso. E eu quero agradecer essas milhares de pessoas que entram em contato conosco. Vários entram em contato pelo YouTube e chamam esse grupo da família do Reavivados. Que coisa linda. Oram uns pelos outros. Isso é desenvolver a fé cristã. A palavra do Senhor permanece para sempre. Então vamos usá-la e tirar dela conceitos para a nossa vida. Ela é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito gratos te somos por esses momentos que passamos aqui. Nós temos certeza que a tua vontade está expressa na tua palavra e nós queremos segui-la. Nós não queremos ter apenas uma crença de um ser superior, nós queremos ter uma crença de alguém que entende as minhas necessidades, que veio à terra na pessoa de Jesus Cristo para me salvar de alguma coisa que tinha acontecido lá no passado, mas que me afetava. Abençoe cada pessoa, suas necessidades. Oramos pelos pedidos também de oração do nosso grupo ali no YouTube. Abençoe a cada pessoa. Conforta o coração de quem perdeu alguém, de quem tem alguém no leito de dor, de quem está enfrentando problema de desemprego. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Que Deus te abençoe.